Olá, aluno do terceiro ano. A nossa aula de biologia de hoje cujo tema é síntese proteicas e biotecnologia. Meu nome é Daniela Vale. Bom, síntese proteica e biotecnologia. A gente primeiro aprende a síntese, aprende as tecnologias para depois utilizá-las no que for necessário. A habilidade da aula de hoje é interpretar a tabela de código genético com a ocorrência dos mesmos aminoácidos e proteínas de diferentes seres vivos. Reconhecer que todos os seres vivos são constituídos por células, que essas células são estruturas tridimensionais, que se organizam de outras células, que são constituídas das mesmas substâncias químicas, com metabolismo semelhante e contém informações genéticas dos seres vivos. Resumindo, tudo bastante semelhante. A outra habilidade, então, é reconhecer os benefícios da biotecnologia na saúde, na produção de alimentos, na resistência a vírus e verduras e frutas, que são mais saborosas e mais duradouras. Então, como ocorre a síntese de proteínas? A gente primeiro precisa entender o processo, como ele ocorre. Então, no dogma central da biologia molecular, eu tenho toda a informação do que o ser é, do que proteína ele precisa, tudo isso está no DNA. E aí, eu não posso dar uma cópia do meu DNA e não ter outra. Então, esse DNA, ele é em fita dupla, mas ele precisa ser feita uma cópia dele, que chama de replicação, essa cópia dele. Feita essa replicação, é feita uma transcrição. Vai ser feita uma cópia do DNA para uma molécula de RNA. Essa molécula de RNA, ela é uma molécula de fita simples. Depois disso, ela é feita em uma tradução para uma proteína. Tudo que o corpo da gente precisa, basicamente é uma proteína. Então, qual a função de cada um? O DNA vai armazenar a informação genética. Por que que eu sou grande? Por que que eu sou baixa? Por que meu cabelo é escuro? Por que eu tenho uma determinada doença? O RNA, ele vai ser um mensageiro. E a proteína exerce a função dessa célula. Exerce a função. É um hormônio, é um músculo, ela precisa ter uma função. Bom, para isso a gente precisa entender qual a diferença de DNA para RNA. O DNA, como eu falei, ele é em fita dupla, parece uma escada em fita dupla. E o RNA, ele é uma fita simples. O RNA, então, ele é uma cópia do DNA. Qual a outra diferença? Eles são formados por pentoses e são formadas por essas substâncias aqui, ó, citosina, guanina, adenina e timina, que são bases nitrogenadas. O DNA também são formados por bases nitrogenadas. Citosina, guanina, adenina e uracila. Então, quando vai fazer a cópia de um pedaço do DNA para ser um RNA, o que era timina lá no DNA vai passar a ser substituído pela uracila. Então, dessa forma, na hora que eu olho a sequência e tiver timina, eu sei que é um DNA. Se tiver uracila, eu vou saber
que é uma fita de RNA. Bom, qual a tabela de códons dos aminoácidos que são sequenciados? Lá na molécula de RNA, eu tenho os códons, que são 3 aminoácidos. Então, todos eles são 3 aminoácidos e a cada um tem um aminoácido correspondente aqui. Mas nem sempre são só 3. O que a gente precisa considerar muito aqui é esse aqui, ó, AUG, que é metionina. Esse AUG é o iniciador, o start codon. Significa que a partir dali começa uma proteína, porque no DNA vai ter um monte de coisas que não codificam para alguma coisa, para alguma proteína. Então, quando eu vejo esse AUG, eu sei que ali é o início, é o start de uma proteína. E tem também os códons que são os finalizadores, que é o UAA, o UAG e o UGA. Se aparecer qualquer um desses 3, é entendido que a proteína termina ali. Então, ali é o término da proteína. Como que isso ocorre, então? Lá o DNA, ele é de fita dupla. Essa fita, ela vai abrir, ela é uma molécula muito grande e ela vai abrir somente aonde codifica a proteína. Ela não precisa abrir inteira, porque é uma molécula muito grande. Então, pode ser que ela abra lá no meio? Pode. Então, ela vai abrir aqui no meio. Vai ter uma RNA polimerase que vai fazer a transcrição, né, de um RNA. Isso tem um sentido. Esse sentido que está daqui para cá é um sentido 5 linha, 3 linha. Porém, um vai vir daqui para cá e o outro vai daqui para cá. Porque nessa fita complementar, o 5 linha está aqui e o 3 linha está aqui. Então, elas vão em sentidos opostos. Então, quais os tipos de RNAs existem? Eu tenho RNA mensageiro, mRNA, né? Que tem a sequência de aminoácidos que vai me dizer qual que é o códon que está ali. Se é o códon iniciador, se é o códon finalizador. Depois eu vou ter o RNA transportador, RNA-T, RNA transportador. Ele vai carregar os aminoácidos que a gente chama de anticódons. O anticódon é o oposto do códon. Então, ele vai achar essa situação aqui no códon. Depois, eu tenho RNA ribossomal, ou RNA ribossômico, que a gente abrevia de RNA-R. Esse ribossomo, ele é composto de 2 subunidades, uma maior e uma menor. E é através dele que é feita a formação da proteína. Eu preciso dele para fazer a formação de uma proteína. Então, olha só, o RNA mensageiro é responsável por codificar as proteínas. Como que tem? Tem os códons. Os códons são sequências de 3 bases nitrogenadas, 3 apenas. 3 bases nitrogenadas que vão codificar os aminoácidos, que são lidos no momento da tradução. Então, se eu tenho aqui, ó, o iniciador, AUG, é onde começa a proteína, que é a metionina, é o início de uma, e aí ele vai lendo todas. Quando chega aqui, ó, no stop, é o finalizador, que nesse caso aqui é o UAG, significa que essa proteína acabou,
está concluída a proteína. O outro RNA, que é o RNA transportador, ele faz o transporte do aminoácido específico para a síntese de proteínas. E o que vai acontecer? Ele vai levar o anticódon responsável por conhecer o códon que complementa lá o RNA mensageiro. Como que isso ocorre? O RNA mensageiro está passando aqui, ele vem com o anticódon aqui, e isso depois vai subindo aqui e chega aqui e coloca o aminoácido. E aí, o próximo tipo de RNA é o RNA ribossômico. Ele tem duas subunidades, uma maior e uma menor. Essas subunidades, elas se encontram separadas e elas vão se unir como um sanduíche. E em verde aqui eu tenho o RNA mensageiro. O RNA transportador, ele vem e vai carregando e vai juntando aqui a cadeia de polipeptídeos, dessa forma formando a proteína. Então, quando chega a acabar a proteína, acabou, descola aqui e essa proteína então está livre. Livre para atuar onde ela precisa. Então, resumindo, eu tenho o núcleo com a carioteca, o DNA está duplicado lá no núcleo. Quando ele sai, que faz o RNA mensageiro, o RNA mensageiro passa pelos poros do núcleo e vai para o citoplasma. No citoplasma, ele está liberado lá no citoplasma, vai se encontrar a subunidade maior com a subunidade menor do RNA ribossomal. Os RNA transportadores estarão liberados e assim eles vão andando como se fosse uma linha de trem mesmo. E vai andando até que se forma a proteína sintetizada que vai ser utilizada aonde o organismo estiver precisando. Então, para a síntese de proteínas, nós entendemos o DNA, a estrutura do DNA, entendemos que precisamos de um RNA mensageiro, um RNA transportador, um RNA ribossomal, ocorre no citoplasma e podem ser formados poliribossomos, que são quando eu tenho vários ribossomos, RNA ribossomal, correndo em um mesmo RNA mensageiro. Então, eu tenho os poliribossomos. Como fica o exercício, então? No processo de síntese de proteína, é denominado a tradução e se baseia na união de aminoácidos, a fim de se formar uma proteína. Qual o tipo de RNA envolvido no processo? Letra A, RNA mensageiro e transportador? Só os dois? Não. Letra B, RNA mensageiro e RNA ribossômico? Também não são só dois. Letra C, RNA transportador e RNA ribossômico? Não, não são só dois. Letra D, RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Essa é a resposta. Nenhum tipo de RNA, pois a síntese de proteína ocorre nas moléculas de DNA? Não, o DNA apenas tem a informação para a formação do RNA mensageiro. Então, a resposta correta é a letra D, RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. Com relação à biotecnologia, é um conjunto de técnicas que permite a seleção, a manipulação e a modificação, né? Uma vez que a gente entende como funciona isso, a gente começa a poder desenvolver técnicas que vão nos ajudar, né? Então, biotecnologia é um ramo da biologia que desenvolve tecnologias a partir de organismos vivos, matérias-primas de
a partir dos organismos vivos e são baseados em processos biomoleculares e celulares para criar e modificar produtos e resolver problemas na sociedade. Por exemplo, resolver problemas de vacinas, antibióticos, clonagens, transgênicos e fertilização in vitro, entre outros processos. Bom, a evolução da biotecnologia. Os cientistas descobriram que poderiam manipular o DNA. A capacidade de entender o funcionamento dos genes e manipulá-los em laboratório é denominada de engenharia genética. Uma vez que eu entendo o funcionamento, que eu sei como utilizar, eu consigo trabalhar com isso de uma maneira muito fácil. Fácil, mais ou menos. Bom, na questão do Enem 2009, o novo método para produzir insulina artificial, que utiliza tecnologia de DNA recombinante, eu vou recombinar os DNAs, foi desenvolvida por pesquisadores do Departamento de Biologia da Universidade de Brasília, UNB. Em parceria com a iniciativa privada, os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para transformá-la, para torná-la capaz de sintetizar um hormônio, qual hormônio? Insulina. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade em apenas 30 dias, 1/3 do tempo necessário para obtê-lo pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir de pâncreas de animais abatidos. O processo, então, vai se tornar mais rápido e mais eficiente. A produção da insulina pela técnica de DNA recombinante tem como consequência o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno, a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos, o progresso da técnica da síntese química de hormônios, impacto favorável à saúde de indivíduos diabéticos ou a criação de animais transgênicos. Então, a resposta correta é o impacto favorável à saúde de indivíduos diabéticos, né? Eu vou conseguir uma quantidade maior de insulina com menos tempo. Bom, o mapeamento genético ou o genoma. Pode ser feita a identificação genética das pessoas. Foi criado, então, um projeto de genoma humano para identificar cada um dos genes dos indivíduos. Isso já está disponibilizado já. Então, já foi sequenciado o genoma humano completo. Organismos geneticamente modificados ou transgenia é a técnica de introduzir o DNA de uma espécie no DNA de outra espécie, muito utilizada na indústria alimentícia. Eu simplesmente vou colocar um pedaço do DNA que não pertence a esse organismo no próprio organismo. Bom, na questão do Enem de 2012, o milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original e com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência. Letra A, do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Letra B, da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. Letra C, a expressão da proteína sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. Letra D, a síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original.
Ou letra E, a tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Então, a resposta correta é a letra E, a tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Essas são as nossas referências da aula de hoje. E até a próxima aula e muito obrigada!